Sejam bem-vindos de volta. Nesse vídeo a gente vai estudar a súmula 329 do Tribunal Superior do Trabalho, que está aqui na tela já, e ela fala assim: honorários advocatícios, artigo 133 da Constituição Federal de 88. Mesmo após a promulgação da Constituição de 88, permanece válido o entendimento consubstanciado na súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho. Com relação à súmula 219, a gente tem um vídeo aqui específico no canal, então eu não vou ficar repetindo, mas basicamente, para resumir, é aquele entendimento anterior à reforma trabalhista, então, portanto, antes da Lei 13.467 de 2017, processos ajuizados, portanto, antes dessa lei, conforme o entendimento de modulação que o TST vem aplicando corretamente, diga-se de passagem. Então, esse entendimento vale para ações que foram ajuizadas, portanto, até o dia 10 de novembro de 2017. Ações ajuizadas após essa data, ou seja, a partir de 11 de novembro de 2017, já se aplicam os novos critérios da CLT, especialmente aí o artigo 791A, que determina que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho, lá no importe de 5% a 15%, ok? Então, muito bem, vamos focar aqui a situação anterior à reforma trabalhista, que é a situação da súmula 329 e da súmula 219. Então, nessa situação anterior, para que fossem devidos honorários advocatícios sucumbenciais, percebam que aqui a súmula, claro, retrata os honorários sucumbenciais, os honorários contratuais do contrato do advogado com o cliente, é claro que isso aqui não faz parte do escopo da súmula. O advogado pode combinar com o cliente lá um percentual, desde que não seja um contrato leonino, uma cláusula leonina, como se fala, quer dizer, uma cláusula abusiva. O advogado pode combinar o valor pela sua remuneração como qualquer profissional, tá? Mas a súmula então trata dos honorários sucumbenciais. E aí, com relação aos honorários sucumbenciais, portanto, o entendimento era de que o reclamante deveria estar assistido pelo sindicato da sua categoria profissional e também receber uma remuneração ali que fosse inferior a 2 salários mínimos, ou então comprovar a sua miserabilidade jurídica, ou seja, ser hipossuficiente. Em uma palavra, ser beneficiário da gratuidade de justiça, ok? Era o entendimento, portanto, aplicável antes da reforma trabalhista. A súmula 329, especificamente, ela foi editada por quê? Porque esse entendimento do TST na súmula 219, quanto a não serem devidos honorários advocatícios como regra, porque como regra, percebam que não eram devidos honorários. Como regra, não havia honorários advocatícios e apenas se o reclamante estivesse assistido pelo sindicato e fosse beneficiário da gratuidade, que poderiam ser devidos honorários sucumbenciais, tá? Então era uma exceção. A regra era não eram devidos honorários. E aí esse entendimento da súmula 219 era um entendimento antigo. Era um entendimento que no TST surgiu desde antes da Constituição de 88. E a discussão aqui da súmula 329 diz respeito especificamente à situação da Constituição e do artigo 133 da Constituição, que é aquele artigo da Constituição que fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, ora, se o advogado é indispensável à administração da justiça, então, será que haveria o jus postulandi na Justiça do Trabalho ainda, após a Constituição de 88? Quer dizer, será que as partes poderiam litigar na Justiça do Trabalho sem advogado, sem assistência de advogado? Isso se discutiu. Mas o entendimento que prevaleceu no TST e no próprio Supremo Tribunal Federal também, o Supremo tem julgados antigos sobre isso, julgados posteriores à Constituição de 88, e que referendaram também esse entendimento, o entendimento prevalecente é de que sim, permaneceu o jus postulante na Justiça do Trabalho, mesmo após a Constituição de 88. Tá? Ou seja, as partes podem litigar sim na Justiça do Trabalho, sem necessidade de estar assistida por advogado. Tá? É claro que há algumas limitações, a gente vai ver isso quando a gente chegar na súmula 425 mais à frente, mas o fato é que permanece o jus postulante. Então, mesmo que o advogado seja considerado pela Constituição indispensável à administração da justiça, se entende que não é necessário que o advogado atue na Justiça do Trabalho, especialmente no primeiro e no segundo grau de jurisdição. Tá? É claro que é aconselhável, é recomendável, eu diria até que é necessário na prática que a parte seja assistida por advogado, porque a gente sabe que o processo do trabalho
ele ganhou muito em complexidade, especialmente aí nos últimos 20 anos, eu diria, né, após a emenda constitucional 45, ampliação de competência. Então o processo de trabalho ele ganhou bastante em complexidade e seria muito desaconselhável, seria temerário que uma parte atuasse, um leigo atuasse na Justiça do Trabalho sem advogado. Não recomendo isso para ninguém, né? Inclusive quando a pessoa comparece desassistida, é interessante que o juiz de alguma forma permita que aquela parte tenha advogado, oriente nesse sentido, tá? Mas enfim, se a pessoa optar por permanecer sem advogado, ela tem o direito, o processo vai seguir assim. E a partir desse entendimento, então, de que o jus postulante foi mantido, é que o TST editou, então, a súmula 329, para dizer, olha só, se há jus postulante, então a presença do advogado não é tão indispensável assim, ela pode ser dispensada. Tá? E aí, portanto, permanece válido esse entendimento, que era o entendimento de que não seriam devidos honorários advocatícios sucumbenciais como regra. Apenas excepcionalmente, nas hipóteses da súmula 219, é que eram devidos honorários sucumbenciais. Tá? Então essa que foi a discussão aqui da súmula 329. E lembrando que após a reforma trabalhista de 2017, ou seja, após a lei 13.467, né, o que aconteceu é que a regra passou a ser inversa. A regra são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, tá? Um percentual lá de 5 até 15%, né, sobre o valor, e aí tem critérios com relação a isso, não vou aqui entrar nesses critérios, mas enfim, a regra passou a ser inversa. Maravilha, minha gente? Com isso ficamos por aqui, me despeço de vocês e até o próximo vídeo.